Existem duas maneiras de lidar com o sofrimento, mas apenas uma delas é a maneira correta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema sofrimento, porque eu tenho algo de relevante a dizer sobre o tema. Mas para eu explicar isso para você, antes você tem que entender que quando a gente olha, nós do mundo moderno olhamos para a realidade, a gente acredita que a coisa mais real que existe na realidade é o mundo físico, são as coisas, é a matéria. Então, essa mesa aqui que está aqui de baixo, o computador que está aqui na minha frente, o celular que está aqui na minha frente, a luz que está atrás do celular, essas são as coisas mais reais que existem. E aí coisas como sentimentos. Sentimentos são abstratos, são relativos, né? A beleza é algo relativa e até o próprio amor para os cientistas não é algo tão real quanto a matéria. Só que o problema de olhar para o mundo dessa forma é que a gente não vive a vida como se isso fosse verdade. Na nossa vida, na prática, na nossa existência, o mundo físico é apenas o cenário, é apenas o palco para que as coisas realmente importantes elas tomem lugar. O mundo material é apenas o palco para que as coisas importantes possam se desenrolar e acontecer. Coisas como relacionamentos, coisas como propósitos ou até mesmo o amor. São essas coisas que realmente importam para nós, não o mundo físico. Mas beleza, o homem moderno, como eu falei, ele acredita que o mundo físico é a coisa mais real que existe. Ele duvida do amor, ele duvida da veracidade dos relacionamentos, né? Para o homem moderno, relacionamentos são apenas relações de poder, nunca são frutos de amizade verdadeira. Ele duvida da beleza, mas tem algo que o homem moderno não pode duvidar. E esse algo é a dor, o sofrimento. O homem moderno duvida de tudo, mas ele não duvida do sofrimento. A dor é real. E alguns intelectuais dizem que a dor é mais real do que a matéria. Porque quando você está num processo grande de sofrimento, tudo o resto some. Até a matéria some. Então não tem como fugir da dor. Não tem como negar o sofrimento. Então é melhor a gente saber como lidar com ele. Nesse vídeo eu quero falar para você que existem duas formas de lidar com o sofrimento. A primeira é como um covarde, como uma bicha. E a segunda forma é como um homem de verdade. Eu quero contar para você de uma vez que eu agi que nem uma bicha. Isso foi no ano passado, mais ou menos março. Eu estava subindo a montanha com o grupo dos legendários. A gente estava fazendo uma trilha. E eu quero que você imagine por um momento caminhar por um lugar de noite onde não tem um prédio, não tem uma casa, ou seja, não tem luz artificial. Eu não sei se você já foi para o campo numa noite estrelada sem sinal de outra vida, sem sinal de civilização. Cara, é uma experiência mágica, porque você vê as estrelas, você vê a luz delas. A gente estava ali caminhando e tudo contribuiria para ser uma experiência divina. Mas depois de caminhar incontáveis quilômetros, a mochila começou a ficar mais pesada, a boca começou a ficar com sede, o corpo começou a ficar cansado, o sofrimento começou a aparecer. E diante desse sofrimento físico, o meu espírito quebrou e eu fui invadido pelo covarde que habita em mim. E ali nos Legendários, durante a trilha que eu estava fazendo junto com eles, eu comecei a reclamar. A minha postura começou a mudar para uma postura de fracassado. E dentro de mim, eu ficava gemendo, gemendo com dó de mim mesmo. Essa é uma forma de lidar com o sofrimento, que nem um covarde. Só que o que é interessante pensar nisso é que quanto mais você tem dó de você mesmo, quanto mais você tenta fugir do sofrimento, quanto mais você tenta não enfrentar o sofrimento cara a cara, mais poderoso ele se torna. Sabe, eu tô tomando banho gelado já há uns 45 dias, quase todo dia. No começo, quando eu tomava banho gelado, eu estava no banho gelado, mas eu desejava banho quente. Então eu estava ali tomando banho gelado, mas por dentro desejando tomar um banho quente. E quanto mais eu desejava estar em outro lugar, ter uma outra temperatura de banho, pior o frio ficava. Maior era a influência dele sobre mim. Pior eu me sentia. E aí eu descobri algo interessante. Quanto mais você tenta fugir do sofrimento, pior ele fica. E naquela trilha que eu estava cansado, reclamando, com o espírito quebrado, eu comecei a ouvir um sussurro. Eu digo que foi um sussurro ensurdecedor, porque esse sussurro falou mais ou menos assim para mim:
O seu espírito não precisa quebrar enquanto o seu corpo está cansado. O seu espírito não precisa quebrar. O seu espírito não precisa ser quebrado enquanto o seu corpo quebra. Eu demorei alguns meses para entender isso. Só que para entender isso é mais ou menos a seguinte analogia. O peso de 10 quilos é o mesmo peso para o homem fraco e para o homem forte. Só que o homem fraco vai ter muito mais dificuldade de levantar esse peso. E quando você enfrenta o sofrimento como um homem fraco, ele vai ser muito mais difícil de lidar. Eu sei que o que eu estou falando é meio abstrato, porque se trata do nosso coração, mas ainda assim, mesmo sendo abstrato, é algo real, é algo relevante para a gente. Quando a gente enfrenta o sofrimento cara a cara, que nem homem, quando a gente abraça o sofrimento, algo interessante começa a acontecer. Ele começa a perder o seu poder, ele perde a sua influência sobre nós, da mesma forma que um homem forte tem mais facilidade de erguer um peso do que um homem fraco, apesar de ser o mesmo peso. Quando eu comecei a parar de tentar fugir do banho gelado, quando eu parei de tentar ficar desejando que o banho fosse quente e simplesmente falei, tá bom, é frio. Quando eu me rendi ao frio, ele perdeu o poder sobre mim. É como se ele não fosse tão frio, é como se ele não fosse tão gelado, mas é a mesma temperatura de água. Essa é a segunda forma de lidar com o sofrimento, olhando ele no olho, enfrentando ele cara a cara. É como se, no primeiro exemplo, diante do sofrimento, o homem tentasse entrar no mar, só que sem molhar a cabeça. Só que diante do sofrimento, a gente tem que mergulhar, a gente tem que pegar ele pela juba. E o que começa a acontecer é, se você pega o sofrimento dessa forma, se você lida com o sofrimento dessa forma, você começa a tirar o melhor que há de dentro de você e você sai mais forte desse processo. Eu tenho uma amiga que ela passou por mais sofrimento do que a gente, eu e você, homens modernos, sequer a gente consegue imaginar. Só que eu percebi algo interessante, cara. Ela não se acovardou diante do sofrimento dela. E quando eu conversei com ela e ela contou para mim a história dela pela primeira vez, é como se ela tivesse sido acorrentada a uma bola de aço quando ela foi criança. Só que ela nunca se vitimizou. E de alguma forma ela conseguiu tirar de dentro dela a força necessária para caminhar 30 anos amarrada naquela bola de aço. Quando você conversa com uma pessoa assim, essa pessoa é nobre. Eu nunca conheci uma pessoa tão nobre que nem essa amiga minha. Mas a nobreza dela está intimamente ligada ao sofrimento dela. A questão é, ela não tentou fugir, ela não tentou escapar desse sofrimento, ela encarou. Que nem homem, que nem mulher, que nem uma pessoa de verdade, que nem uma pessoa madura. E se a gente quiser ver o maior exemplo disso, o melhor exemplo de como lidar com o sofrimento, basta você olhar para Jesus Cristo. Porque, meu irmão, Jesus não ficou empurrando a cruz com a barriga. Jesus abraçou a sua cruz. A gente diz, nos círculos cristãos, que Jesus amou a sua cruz. Isso quer dizer que ele amou, ele carregou a cruz com o seu corpo, mas por dentro ele também carregou a cruz. Ou seja, ele não fez que nem eu, que estava caminhando, né, fisicamente estava caminhando, mas por dentro estava com o espírito quebrado. Cara, Jesus, ele carregou a cruz com o seu coração. Ele não se acovardou, ele não retrocedeu, ele não reclamou, ele não se vitimizou, ele não se fez de coitado. Ele carregou a cruz até o fim. E é isso que um homem de verdade tem que fazer diante do sofrimento. Na prática, isso quer dizer que quando a gente é contrariado, a gente não deve ser passivo-agressivo. Porque ser passivo-agressivo quer dizer que o nosso espírito quebrou. Entende? A gente não deve ficar de bico porque a nossa vontade não foi feita. A gente não tem que tratar os outros maus porque a gente está cansado. O Hemingway tem uma frase muito boa que ele fala assim: um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. E é sobre isso. Nosso corpo pode cansar. A gente pode estar passando por sofrimentos grandes demais. Só que a gente tem que ser o tipo de homem que nunca é derrotado. O nosso espírito pode passar sem ser quebrado pelo sofrimento. Se você quer ser um homem forte, uma ótima forma de desenvolver a sua força é através de um bom retrato. Porque um bom retrato, ele vai fortalecer a sua autoimagem e ele também vai te valorizar perante o mercado. Você vai ser um profissional mais valorizado no mercado, porque a nossa imagem é o primeiro contato, a primeira impressão que o nosso cliente tem da gente. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, ver como é que funciona, e quem sabe ser retratado por mim, clica no link da descrição, você vai ser mandado para o meu WhatsApp. Então é isso. A gente se vê segunda que vem. Tchau, tchau.